Graça e paz da parte de Deus e de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero te dar as boas-vindas a mais este culto de louvor e adoração ao nosso Senhor. Te convido para que se aproxime, você e sua família, do altar da adoração e adorar aquele que tudo pode. Sejam, portanto, todos vocês bem-vindos a este momento especial onde nós estaremos adorando ao Senhor, louvando ao Senhor e ouvindo a sua palavra. Eu gostaria de iniciar este culto fazendo a leitura na palavra de Deus, no Salmo 23, que é um salmo bastante conhecido, dos versículos 1 ao versículo 4. Me acompanhe aí na sua Bíblia e também nas suas mídias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz deitar em verdes pastos. Ele me conduz ao lado das águas serenas. Ele restaura a minha alma, me guia no caminho da justiça por causa do seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam. Estes versículos, eles são oportunos principalmente para o tempo em que nós estamos vivendo. Diante de tempos de incerteza, de medo, de insegurança, nós precisamos da presença poderosa, salvadora, curadora, libertadora, restauradora de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ao nosso lado. Porque é Ele, nesses momentos de dificuldades, que nos faz deitar em verdes pastos, nos conduz a águas tranquilas, portanto, Ele nos faz descansar, nos tira as nossas preocupações. E o mais importante desses 4 versículos é o versículo 4, sem dúvida, que ele diz que ainda que eu ande pelo vale de sombra, pelo vale de morte, nós não devemos temer, porque Ele está conosco em todo o tempo. Então, confie nisso, acredite que Ele está com você, mesmo quando você está triste, você está desolado, desconsolado, desesperançado. O Senhor, certamente, com toda a convicção, Ele estará ao nosso lado. Amém? Portanto, não tenha medo, confie no Senhor todo o tempo, porque Ele é bom para nós todo o tempo. E a partir deste momento eu te convido para já orarmos ao Senhor, agradecermos a Ele por este culto que estamos iniciando em seu nome. E você que tem aí a sua oferta, o seu dízimo, já segure em suas mãos para que a gente possa orar neste momento em favor do ofertório. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus, em cuja presença nós estamos. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de poder compartilhar com teus filhos a tua palavra, os louvores e a adoração. Eu espero, Senhor, nós esperamos confiando, acreditando, porque a tua palavra nos orienta a isso, de que tu estás ao nosso lado, mesmo naqueles momentos mais difíceis. Aliás, Senhor, são nesses momentos de adversidade que tu estás conosco e nos carregas em seus braços, para nos proteger, para nos guardar e para nos abençoar, meu Senhor. Abençoe tua igreja reunida. Abençoe teus filhos, Senhor. Que eles possam ser tocados, que eles possam ser abençoados, que eles possam ser confortados, fortalecidos, animados, Senhor, a continuar a sua caminhada diante desses desafios que nós vivemos nestes tempos. Abençoe todos os teus filhos, meu Deus, que têm, ó Pai, tirado do pouco, Senhor, para ofertar a tua casa, os dizimistas, os ofertantes, aqueles que estão desempregados, que eles alcancem graça e misericórdia diante de ti. Abençoe-os, Senhor. Abençoe-os grandemente, os celeiros, a despensa, o trabalho. Se ele for um trabalhador autônomo, um empregado, um funcionário público, Senhor, não importa, que a tua mão esteja sobre eles para abençoá-los, Pai. Ouça a nossa oração e nos abençoe. É o que te pedimos e desde já agradecemos em nome de Jesus. A partir deste momento nós ouviremos o primeiro louvor com o David e a Jéssica, Nosso Salvador.
Em suas mãos se achava ternura, em suas mãos repousava o perdão. O seu olhar de amor fazia qualquer pecador se arrepender. Ele levava consigo a vida, de suas vestes brotava poder. Veio trazer a paz, curar a dor e salvar a quem o negou. Cristo Jesus, Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chama, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Salvador. Ele assumiu toda forma humana e como servo aqui caminhou, sendo o Senhor do céu, da terra e mar, escolheu por nós se humilhar. Lá no Calvário, num triste momento, dilaceraram o seu coração, cravos nos pés e mãos marcaram pra sempre o autor da Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo falar, fez o morto se levantar, e quem aceitasse o seu favor herdaria o seu amor. Ele veio morrer pra ser o nosso Salvador. Cristo Jesus, o Filho de Deus, e o mundo não quis ouvir seu chamar, fez o surdo ouvir e o mudo
Graça e paz, igreja do Taboão, meus irmãos, nós estamos aqui mais uma vez cultuando e adorando ao nosso Deus, ao nosso Rei Jesus. Mais um sábado na presença do Senhor. Eu quero cumprimentá-los e dizer que estamos com saudade e nós vamos aí dar continuidade ao culto de louvor ao nosso Deus. Bom, o pastor Walter já fez a oração inicial. Nós já ouvimos aí o louvor com a Jéssica e com o David, louvores maravilhosos. Desde já agradecemos a Jéssica e o David. E agora nós vamos entrar na palavra de Deus. Então eu peço a você que você abra aí a sua Bíblia no Salmo 34. E nós vamos aqui fazer uma reflexão nesse Salmo 34. Bom, abra e mantenha a sua Bíblia aberta para que você possa entender o recado de Deus para a sua vida, para o seu coração neste dia, ok? O tema de hoje é quando estamos com medo, ok? Vamos ler a palavra do Senhor? Diz assim, o Salmo 34, leremos do 1 até o versículo 9. Diz assim a palavra do Senhor: Bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloria no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclamem a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltaremos o seu nome. Busquem o Senhor, e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria. Seus olhos jamais mostrarão decepção. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são os seus santos, pois nada faltam aos que o temem. Amém? Meus irmãos, o tema, como eu já disse e quero repetir aqui, quando estamos com medo. O que fazemos quando estamos com medo? Antes de nós entrarmos aqui na mensagem, eu queria trazer o contexto aqui do Salmo de Davi. Os salmos, nós sabemos que são hinos, são músicas, são louvores que eram cantados no templo, naquela época. E nós sabemos que Davi, nesse salmo, ele havia passado por uma grande tribulação, com muito medo. Por quê? Ele estava fugindo do rei Saul, que era um rei bom. Depois ele mudou a sua vida, fez coisas que não agradavam ao Senhor e se tornou um rei perigoso. E ele estava perseguindo Davi. Quando ele estava perseguindo Davi, o interessante é que Davi cai nos braços, fugindo de Saul, Davi cai nos braços dos filisteus. Pessoas más, piores do que o rei Saul. Então Davi é capturado pelos filisteus. E ali Davi passa por grande tribulação, por grande aflição. Mas o Senhor o livrou, o Senhor o protegeu, o Senhor o trouxe de volta. E aí Davi escreve esse salmo, exatamente para animar as pessoas que iam ler esse salmo, né? Animar a igreja do Senhor, animar os povos que estavam sofrendo, que estavam passando por dificuldade, ou seja, que estavam com medo. Então, é exatamente aquilo que nós estamos vivendo hoje. Nós estamos vivendo, irmãos, momentos difíceis da nossa vida, da história da humanidade. Estamos com medo. E realmente, eu me abro aqui para vocês, eu estou com muito medo. Se não é a palavra de Deus, se não fosse a palavra de Deus, se não fosse o Senhor, eu acho que eu estaria apavorado, até doente. Porque está difícil perder as pessoas, está difícil ver muitas e muitas pessoas indo embora. E nós estamos com medo, realmente o medo chegou em nós, está aqui em nós, dentro de nós, é um sentimento ruim. E a palavra de Deus, ela tem esse poder. A palavra de Deus, ela tem palavras que vão consolar o meu e o seu coração. Ok? Por isso, quando estamos com medo, esse sentimento, primeira coisa a fazer, irmãos, primeira coisa a fazer, quando estamos com medo, devemos clamar ao Senhor.
Clamar é orar, é buscar o Senhor, é orar de dia, é orar à tarde, é orar de manhã, é buscar o Senhor, clamar aos pés do Senhor. Não é orar e depois parar. Uma vez eu conversando com uma pessoa e ela falou assim, eu oro. Você ora? Como que você ora? Eu oro o Pai Nosso, depois eu oro na outra semana, mas eu tenho orado. Ou seja, não é isso que o Salmo está dizendo. É clamar ao Senhor, é se humilhar nos pés do Senhor, é orar ao Senhor realmente. Estamos precisando disso. E veja no verso 2, Davi, ele está convicto. Ele diz, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Ou seja, ele está dizendo, ouça aos oprimidos e se alegrem. Davi se dirige àquelas pessoas que estão passando por crise, estão passando por dificuldade. Porque Davi passou, mas o Senhor o livrou. E ele escreve, vocês que estão sofrendo, passando por dificuldade. Vocês que estão no luto, vocês que estão tristes, vocês que estão desesperados, estão com medo. Estão com esse sentimento, o medo, irmãos, ele trava o ser humano. O medo, ele faz com que você veja as coisas que não estão acontecendo. O medo é terrível. Então, nós estamos aguardando com paciência no Senhor. É como se Davi dissesse, alegre-se, alegre-se, essa é a minha experiência, eu vivi essa experiência, e vocês podem viver também essa experiência, vocês podem passar por essa experiência. Então aqui o salmista, ele compartilha o segredo da vitória, isto é, ele alcançou a cura para o medo. Ele alcançou a cura para o medo. E qual é esse segredo que Davi explica aqui no Salmo? Ele diz, busquei o Senhor, clamei ao Senhor, se humilhei nos pés do Senhor, se humilhei naquele que pode fazer algo por mim. Então o grande problema é que nós não se humilhamos nos pés do Senhor. Nós não se humilhamos debaixo daquele que pode resolver as coisas. E qual é o segredo? Ele diz no Salmo 34, eu busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Salmo 34, versículo 4. Então, se desejamos que o Senhor trate do nosso coração, atribulado, pesado, apertado, devemos, irmãos, orar, buscar ao Senhor. Então, temos aqui 3 pontos a considerar. Primeiro, o privilégio da oração humana. Ou seja, o humano tem poder de tocar o céu, de tocar o coração do Todo-Poderoso, de fazer com que o Senhor nos ouça. Então, o privilégio da oração humana, o salmista diz no versículo 4, busquei o Senhor. Em segundo lugar, a resposta divina da oração do ser humano, e Ele me respondeu. Em terceiro lugar, o valor terapêutico da oração, livrou-me de todos os meus temores. O perigo nos deixa com medo. A aflição causa ansiedade e tristeza na nossa alma. Desfalece e nós ficamos adoentados. Mas a oração, nós somos acolhidos por Deus e libertos do medo. Meu irmão e minha irmã, ao invés de ficarmos reclamando e murmurando, vá aos pés do Senhor e diga para Ele, orem assim, Senhor, tira esse medo da minha alma. Em segundo lugar, quando estamos com medo, devemos contemplar o Senhor. Veja o versículo 5. Os que olham para Ele estão radiantes de alegria. Os seus rostos jamais mostrarão decepção. Muitas pessoas, irmãos, imaginam que nós não devemos passar por circunstâncias difíceis. Muitas pessoas já acham que o crente não passa por situação difícil. Pelo contrário, Davi relata que a sua vida não foi fácil, foi sofrida. Que nos momentos de doença, Deus dá o lugar da cura. De tristeza, Deus transforma em alegria. Aí talvez você pergunte, mas quando isso aconteceu na vida de Davi? Quando foi? Foi quando exatamente no versículo 5 ele diz, olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos ficaram confundidos. Não ficarão confundidos, versículo 5. Quando contemplamos ao Senhor, tudo se ilumina, coisas maravilhosas acontecem, o nosso coração é acalentado, o nosso coração é iluminado de alegria do Senhor, e o que acontece? Nós somos curados do medo.
Olhar para o Senhor é manter o foco certo, é ter a atitude correta diante das situações adversas. Assim, ao invés de ficarmos pensando na quantidade dos problemas, passamos a pensar na grandeza de Deus, o tamanho do nosso Deus, a imensidão de um Deus infinito, maravilhoso, amoroso, que quer o nosso bem. Então, a pergunta que eu faço, que nós fazemos é: o que acontece quando olhamos para o Senhor? O que aconteceu com Davi quando ele olhou para o Senhor em momento de perseguição e de aperto? A Bíblia responde no versículo 5: sereis iluminados. O nosso coração se tranquiliza quando entendemos quem é Deus e vemos que Ele está na direção da nossa vida. Os nossos medos vão embora e tudo se ilumina. Agora eu pergunto para você: em que direção você está olhando? Para os problemas? Para as dificuldades? Para as lutas? A quantidade de problema a qual nós estamos vivendo? Eu quero te dar uma dica. Olhe para o Senhor. Porque quando eles contemplaram o Senhor no versículo 5, os seus rostos, as suas vidas ficaram iluminadas. Amém? Em terceiro lugar, quando estamos com medo, devemos confiar no Senhor. Aí eu queria que você repetisse: confiar no Senhor. A palavra aflição ou medo, tribulação, ela aparece 3 vezes nesse salmo. No versículo 6, 17 e 19. Ou seja, na língua original, essa palavra significa literalmente estar apertado num canto, passar um aperto ou um estreito. Expressa bem o que Davi passou, o que Davi vivenciou na mão de Davi, na mão de Saul e nas mãos dos filisteus. Expressa muito bem o que ele sentiu. E estamos, irmãos, nos sentindo assim hoje, apertados. O coração está apertado. Nós estamos sentindo no canto, mas eu quero dizer para você que nós temos que confiar no Senhor. Confiar no Senhor. A pergunta que nós fazemos mais uma vez para o texto é: o que nos resta em meio a tantas dificuldades? Nos resta confiar no Senhor. Isso significa descansar nos cuidados dele. Deus não prometeu a ausência de lutas, porém promete-nos algo maravilhoso. A sua palavra diz para mim e para você. Dá uma olhada no versículo 7 no Salmo 34. Ele diz: o anjo do Senhor acampa ao derredor daqueles que o temem e os livra. Nós devemos temer a Deus, irmãos. O anjo do Senhor está aqui do meu lado. O anjo do Senhor acampa ao derredor de você e de mim. Ele acampa, ele faz morada, ele está do nosso lado, ele não sai de modo nenhum. E ele acampa ao derredor e nos livra de todo mal. Se você tem perdido o seu sono, a causa dos seus problemas, confie em Deus. Se tem sangrado o seu coração por dentro, não só pela essa enfermidade, mas pelo seu filho, pelo seu marido, talvez um vício, talvez algo que você não consiga solucionar, confie em Deus. Se está correndo o risco de perder o seu emprego, ou se está desempregado, ou se está com muito medo dessa enfermidade, que nem eu estou, que nem nós estamos, o mundo está doente, eu convido a você, confie em Deus. Confie no Senhor Jesus Cristo. Não se desespere. Saiba que ainda existe um Deus lá no alto. O Senhor pode reverter tudo isso. Isso tem um tempo de começo e tem um tempo de fim. Nada é eterno. Não podemos eternizar isso. Vai passar. Vai passar. E a palavra de Deus é: experimente confiar no Senhor. E você verá que vale a pena confiar em Deus. Eu não sei realmente o que pode ter havido ali com Davi, mas eu tenho certeza, ele confiou no Senhor. Por isso, com isso em mente, Davi desafia os aflitos, dizendo, no versículo 8, provem e veja como o Senhor é bom. Como é feliz o homem que nele se refugia. Irmãos, é maravilhoso confiarmos no Senhor. E ele continua o salmo dizendo, no versículo 9, tema o Senhor, se vocês que são os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Quem tem a consciência tranquila com Deus não precisa ter medo, é ficar tranquilo e se sentir seguro nos braços de Deus. Por isso eu quero concluir aqui, dizendo para você, se você está com medo,
clame ao Senhor. Se você está com medo, contemple a grandeza do nosso Deus. Se você está com medo, confie no Senhor. Se você está com medo, tema somente ao Senhor. E vocês que são os seus santos, pois nada faltará aos que o temem. Amém? Que Deus vos abençoe. Que Deus ilumine o seu coração e te dê coragem para você caminhar. Muito obrigado e que Deus abençoe. Diga para os temerosos, não há nada a temer. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra ti. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem pra ti. Eu tenho certeza que esta palavra que você acabou de ouvir, e mais o louvor que nós acabamos de ouvir,
ele vem para te salvar. E o tema da mensagem, quando estamos com medo, eu tenho certeza que esta palavra alcançou o teu coração e o hino que veio para completar esta mensagem maravilhosa vai fazer com que você saia deste momento, você saia da presença de Deus aqui deste culto com o ânimo renovado, com a sua fé renovada e certamente abençoado. Eu tenho certeza que esta palavra tocou o teu coração. Neste momento nós vamos fazer um momento de intercessão e coloque na presença de Deus todos os seus pedidos. Nós sabemos que nós temos muitas famílias que estão passando por dificuldades e principalmente aí por conta da Covid-19. Então pense em alguém neste momento que esteja precisando da bênção de Deus. E ore mesmo, pedindo misericórdia de Deus. A gente às vezes fica preocupado, não é porque a vacina não chegou, ou porque os hospitais estão sem leitos, enfim, mas a confiança nossa, acima de tudo, ela precisa estar no Senhor que fez os céus e a terra. É de onde vem o nosso socorro. Então, confie no Senhor. A palavra de Deus é muito clara, vamos dizer assim, confie e busque ao Senhor enquanto se pode achar. E este é o momento de orar. Nós precisamos orar, nós precisamos clamar, nós precisamos pedir a intervenção divina sobre esta terra e dizer realmente, Senhor, sara a nossa terra. Segundo Crônicas 7,14, ele fala exatamente isso. Este povo que se chama pelo meu nome, orar, se humilhar, buscar a minha face, então eu ouvirei do céu. Vejam só. Perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. É isso que nós estamos precisando. Feche os seus olhos. Pense em alguém. Pense na sua família. Aqueles que precisam sair para trabalhar, às vezes correndo risco. Aqueles que trabalham na área da saúde, na área da segurança pública, aqueles que têm que enfrentar todos os dias o transporte lotado. Vamos pensar nessas pessoas. Pense aí em alguém e ore juntamente comigo. Maravilhoso Deus e Pai que está nos céus. Depois de termos ouvido a Tua palavra, Senhor, e os louvores que foram cantados, chegou um momento especial de oração, meu Senhor. Um momento especial em que a Tua igreja busca, clama, ora, intercede, não somente por si, mas principalmente por todos aqueles que estão precisando da Tua intervenção direta, que estão precisando da Tua bênção, meu Senhor, que estão precisando de uma palavra de conforto, uma palavra de restauração, uma palavra de cura. Portanto, onde estiverem essas pessoas, aquelas que estão, Senhor, lotando os leitos dos hospitais, as UTIs, aqueles que já perderam a esperança, ó Pai, que a Tua mão, Senhor, como resposta, ela possa alcançar essas vidas e restaurar e curar. Restaurar mesmo, Senhor, tirar do vale e da sombra da morte. Que essas pessoas, Senhor, pode ser um parente, pode ser um amigo próximo, um amigo distante. Pode ser alguém que a gente ficou sabendo, Senhor. E não somente aqueles que foram atingidos por conta desta pandemia, mas também aqueles que estão passando por outras dificuldades em consequência da pandemia. Aqueles que perderam seus empregos, aqueles que estão passando por depressão e outros problemas que foram oriundos, ó Pai, deste problema sério, desta pandemia, Senhor. Que todos eles sejam alcançados pela Tua graça, que todos eles sejam tocados pela Tua mão que cura, pelas Tuas mãos que libertam, pelas Tuas mãos que renovam, que restauram, Senhor. Acima de tudo, restaura-nos a fé, a confiança, a dependência a Ti cada dia, que nós possamos Te buscar, Senhor, não somente nesses momentos quando nós nos reunimos, mas Te buscar em todo o tempo, Senhor, para nos fortalecermos, para nos animarmos, ó Pai, diante desses desafios, como nós já falamos. Dispense bênção, dispense graça e misericórdia sobre a vida de todos os Teus filhos, em nome
de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. Estimados irmãos, muito obrigado por esses momentos, por vocês terem compartilhado conosco e participado, não somente assistido, mas participado deste culto, tá bom? Eu espero que você fique bem e que o Senhor, através da sua graça, da sua misericórdia, te abençoe. Curve a sua cabeça para a bênção final. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as divinas consolações do Espírito Santo permaneçam com todos vocês agora e para todos sempre. Amém.